Boys and girls, good afternoon, welcome back. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma segunda-feira iluminada de muito conhecimento. Boa tarde todo especial, pessoal lá de Curral Novo do Piauí 6. Temos o pessoal lá de Jerumínia, Olho d'Água. Temos o pessoal também de Ribeiro, não é isso? Todo mundo marcando presença. Muito boa tarde. Ilustríssima Rosário, minha diretora. Meu diretor, boa tarde especial para o senhor, a toda a Secretaria de Educação. E eu não falei o seu polo, dá um alô aí para nós. Professor, o senhor não falou o nosso polo, tá? Muito boa tarde aí a todos. A você que depois vai acompanhar a aula na reprise, a você que depois acompanha a aula pela TV, sejam todos vocês muito bem-vindos. Lembrando que nós teremos aí o slidezinho de tarefa, né, ó, do 53 a 60. Não são todos os slides de tarefa, porque tem comentário também para você tentar fazer. E, obviamente, ficou com dúvida? Traga a sua dúvida para nós contabilizarmos aí o tempo necessário para você tirar essas dúvidas, se aprimorar, se aperfeiçoar. Enem está chegando, não é? Nós temos aí cerca aí de menos de 20 dias, e já é dia 13, tá próximo. Hoje, nós teremos como objeto do conhecimento os tempos verbais, auxiliares, conectores, parte 2, text and reading. E o objetivo, qual é? O objetivo é identificar o gênero e também o seu objetivo comunicativo. As construções adequadas para cada situação, os tempos verbais, as marcas coesivas e discursivas, identificar este gênero e objetivo comunicativo. Essas construções, esses tempos verbais, justamente para que possamos, né, estar trabalhando as questões de texto, né? As quotations, tá? As notícias, certo? Nós temos também os e-mails, etc. Trabalhar com essa perspectiva é voltar para as nossas provas e também para provas de vestibulares. Antes de mais nada, vamos começar a correção da tarefa para casa. Stay tuned, fica ligadinho. Nós temos aqui a primeira questão, vamos lá. Ele diz o seguinte, meet. Professor, o senhor leu e deu o mesmo som, tá? Deu o mesmo som. Se você olhar só pela sonorização, pela sonoridade, você vai ver que estes vocábulos, eles têm o mesmo som. São chamados de homófonos, tá? Mas qual desses aí significa carne e qual desses aí significa encontrar? Não é? Você vai perceber que carne é o meat, tá? E o encontrar é o meat com 2 es, tá? I don't eat meat. Ele está dizendo que não come carne porque eu sou vegetariano, não é? I want to meet you at the park. Eu quero te encontrar no parque. Ah, professor, eu lembrei. Então eu posso dizer que todas as vezes quando eu tenho um vocábulo com a sonorização parecida ou igual, idêntica, eu posso chamá-los de homógrafos. Não, professor, são chamados de homônimos. Os homógrafos, eles são outros. Os homógrafos, eles são possuidores de uma mesma grafia, certo? De uma mesma grafia, tá bom? Ah, lembrei disso lá do espanhol, perfeitamente. Por isso que lá temos o acento chamado de acento diacrítico ou diferencial. Uma das vantagens aqui deste idioma nosso é que, no inglês, as palavras que são acentuadas, algumas das palavras acentuadas, elas são oriundas de outros idiomas, né? Por exemplo, a própria palavra fiancé,
que vem aí do francês, e assim sucessivamente, meus ilustres. Vamos lá para a próxima. Ele agora vai trabalhar com buy e buy. Ele quer saber em qual dessas circunstâncias você vai poder empregar o adeus, até logo, não é? O verbo comprar e o buy, o por, né? Então eu digo o seguinte: I will a new house next month. Eu preciso de um buy no sentido de comprar, né? Eu preciso de um buy no sentido de comprar. Então nós temos o buy pelo, por, buy, tchau, e buy no sentido de comprar. Esse aqui, eu comprarei uma casa nova, uma nova casa no próximo mês, né? This food was made by her father, né? Eu tenho aqui a necessidade da preposição by. Por quê? Vamos lá. Quando você tem um verbo to be e um segundo verbo no particípio, isso está me relacionando com a voz passiva. E a voz passiva completa, ela também vem com algo que não é obrigatório, que é conhecido como agente da passiva. E o agente da passiva, ele é feito com essa preposição by. Tá? Bye! Eu estou dizendo tchau. See you tomorrow. Eu te vejo amanhã. Bye. See you tomorrow. Né? Bye. Tá? Então, eu vou comprar uma casa nova no próximo mês. I will buy. Tá? Essa comida foi feita pelo pai dela. By her father. E tchau. Tchau. Eu vejo você amanhã. Vejo você amanhã. See you tomorrow. Ou então, see you. Bom, dando prosseguimento, depois da resolução e comentário das questões que ficou para você fazer para casa, e toda a aula fica, né, só procurar na segunda cartelinha, vem dizendo para você de qual é o slide que inicia a tarefa para casa. E além de ter esse slide, ele tem aquela cartelinha atividade para casa. Não esquece de responder, tá bem? Vamos lá? Today is a good day. Hoje é um dia bom para quê? Relembrarmos os tenses, os verbos, né? O mood, onde nós temos aqui aquele momento de ouvirmos falar sobre os auxiliaries, para que servem, o que é que eles impactam. Né? Um dos primeiros tempos verbais que eu trago aqui para vocês, queridos, tudo bom? Grande Gabriel André, how do you do, guy? I miss you, tá? É o present continuous tense. Lembrando que esse presente contínuo, ele também é chamado de presente progressivo. Esse, inclusive, é o nome que você mais vê nos dias de hoje. Se você tiver aí acesso a livros aí da sua escola, qualquer livro que você pegar, vai lá nos tempos verbais, no presente contínuo ou presente progressivo, e você vai ver que ele é utilizado, dentre outras situações, para indicar ações futuras, mas principalmente para indicar que algo está acontecendo no momento da frase, né? Da fala. A frase ela foi ali falada, você já vai conseguir verificar que naquele momento ele está repassando, através dessa construção, essa ciência. Né? O personagem, ele usou essa estrutura, ele quer que você diga que é usada, né, para indicar que uma ação está acontecendo no momento da frase. Então, pode ser empregado tanto no modo indicativo quanto no subjuntivo. Tá? Aproximadamente 5% dos verbos em inglês falado estão na forma contínua atual. Qual seria a outra coisa? Também pode ser chamado de presente perfeito, presente progressivo ou presente contínuo. Ele vai nos indica que uma ação, ela está acontecendo.
ela está acontecendo. Olha aí uma das formas de usar o present continuous, né? Que a ação ela está acontecendo. A forma, a estruturação dela, para que você possa verificar isso dentro, né, de um texto, vai ser sempre a utilização do auxiliar. Esse auxiliar, senhores, ele é representado através do verbo to be. Então, coloca aí que ele desempenha o papel de auxiliar. Então, você vai ter uma variação de acordo com o sujeito, né? De acordo com o sujeito, tá? O sujeito foi da primeira, auxiliar vai ser am. O sujeito foi na terceira do singular, o auxiliar vai ser is. O sujeito foi de segunda, primeira ou terceira pessoa do plural, o auxiliar vai ser or. E é importante que diga, você vai pegar isso, somar a um verbo, e esse verbo na sua forma base, acrescentando ing, tá? Que seria isso, essa forma base? Olha aí o verbo to play. O que é que ele vai pedir? Você tira esse to, fica a base, acrescentado com ing. Bom, aqui isso acontece para fazermos a forma o quê? Afirmativa. E a interrogativa é essa daí. Você inicia primeiro com o auxiliar, depois vem o sujeito, depois vem o verbo, esse verbo somado com ing, depois o sinal de interrogação. Moral da história. Uma vez o verbo com ing, sempre com ing. Don't forget. Não esqueça disso. Tá? Sempre com ing. Ah, professor, quero dizer que eu estou correndo. I am running. Eu estou correndo. Tá? Você consegue visualizar que no momento da fala, a situação está se desenvolvendo. Tá? Está se desenvolvendo. É quando alguém liga para você e diz assim, né? O que você está fazendo? What? O que você está? What are you doing now? O que você está fazendo agora? At the moment. No momento. At the present. No presente. Aí a pessoa diz, I'm sleeping. Eu estou dormindo. Aí as pessoas até gostam de rir, porque elas dizem assim, como é que tu está dormindo e está falando comigo? Né? Isso acontece por quê? Porque nós temos um aconchego muito grande e até exagerado em usarmos o gerúndio. Né? Os professores de redação, eles sempre batem nessa tecla. Cuidado para não empregar muito gerúndio. Por quê? Porque nós, instintivamente, nosso regionalismo, nós temos muito, mas muito, né? É muito recorrente essa questão da empregabilidade do gerúndio. Certinho? O pessoal de Jacobina, Gerumênia, marcando também presença, tá? Então é um vício que nós temos. O brasileiro, ele gosta de utilizar exatamente grande Gabriel André dizendo ali, professor, é verdade. Nós temos assim um vício muito grande em usarmos o gerúndio. Tudo a gente coloca no gerúndio. Pois bem, o amigo do present, né, continuous, é o passado contínuo. Como é que é, professor? Pois bem, quando é que eu vou empregar o passado contínuo? Ele é utilizado para indicar que uma ação, olha lá, que uma ação, ela estava, olha o tempo, estava acontecendo. Ela estava acontecendo em dado momento no passado. When you came home, quando você chegou em casa, I was studying mathematics. Eu estava estudando matemática, né? Então, eu estava estudando matemática quando você chegou em casa. Uma ação estava acontecendo quando uma outra
aconteceu. Olha o conectivo lá, when, que significa quando, me dando aí uma ideia temporal, tá? Olha outra aí, vamos lá. While you were studying mathematics, enquanto você estava estudando matemática, I was playing video game. Eu estava jogando videogame, ou seja, duas situações, elas estavam acontecendo simultaneamente lá no passado, ilustres, certo? E professor, ele também pode ser chamado de passado progressivo, com toda a convicção. Passado progressivo, tá? Passado contínuo, ele é utilizado para indicar ações contínuas no passado. Esse passado progressivo, ele é, de certo modo, muito utilizado, tá? Ele tem essa missão de dizer que em um dado momento no passado, algo estava acontecendo. Por isso que o verbo, ele tem que ter necessariamente, né, ele tem que ter uma coisinha chamada de ing. Olha aí uma questão modelo, né? Olha aí uma questão modelo, onde ele nos dá verbos e nos pergunta quais são os tempos verbais. É aí uma questão modelo. Outra questão clássica, vem lá o texto com o espaço, para você marcar com a alternativa, onde apresenta, né, o quê? O tempo verbal adequado. Né? Vamos lá, eu posso trazer um gênero textual qualquer, e aí ele vai apresentar para nós um fragmento destacado, e aí ele vai te perguntar mais ou menos assim, né? Podemos inferir que no fragmento teve como intenção comunicativa. Então, qual foi a intenção comunicativa ao fazer uso da estrutura destacada? E as letras A, B, C, D e E, elas vão estar falando, cada uma delas, do acontecimento dado no texto, só que na tradução com o tempo verbal trocado. Vamos lá, vamos supor que eu tenho aqui uma estrutura de passado, aí eu boto lá o fragmento com a estrutura de futuro. Por quê? Ele quer saber se você sabe identificar qual é o impacto isso na língua portuguesa. Tá? Por isso que nós temos lá a situação, problema da questão e as alternativas em português. Em outras universidades, né, com outros modelos, você também pode ter tudo em inglês. Tudo em inglês. Ou, tão somente, uma pergunta que nem essa. Um fragmento, e ele diz que, nesse fragmento, eu observo que os tempos verbais, ó, ele pergunta aí os tempos verbais, ó, os tempos verbais na sentença, e ele diz que estão respectivamente no. Bom, quando você observou esse primeiro, você já conseguiu identificar um passado progressivo ou passado contínuo. Com isso, você vai eliminar a letra C, você vai eliminar a letra B, né? O presente contínuo, ele vai estar trabalhando com am, is ou o próprio or, mais verbo com ing. O passado perfeito contínuo, você tem aqui, né, um verbo, assim, dessa forma, e aí você tem verbo e vai acrescentando aí o ing. Olha o tempo contínuo aí, me identificando aí a presença do ing. Tá? Então, a letra B e a letra C estão incorretas. Pessoal lá de São Félix do Piauí, uma turma muito bacana, sempre muito participativos, eles colocaram lá às 14 horas e 17 minutos, né, a resposta deles. Eles disseram, professor, tem tudo para nós trabalharmos aí com a letra A. E com certeza, tá? No Simbora Praticar, vocês acertaram. De fato, é a letra A. Tudo bem? Esse aqui é o passado do verbo to sit.
Esse aqui é o auxiliar, mais o advérbio e o verbo no particípio passado, me caracterizando aí o passado perfeito. Ora, se ele está no passado irregular, ele não pode ser chamado de presente, mas sim um passado simples, gabarito está correto. Tá? Então, dentro dessas circunstâncias, desse modelo de questão, note, você não precisa fazer uma tradução, né? Você não precisa fazer uma tradução. Então, é sempre muito bom essa prática para estarmos relembrando esses modelos de questões. Para você que vai fazer a nossa prova, essas provas que nós elaboramos aqui e que você vai fazer aí na sua escola, então, muita atenção com esses modelos de questões, tá bom? Professor, sendo assim, já estamos aí praticamente a finalizar o mês de outubro, significa dizer que o que tiver de prova até o final do ano vai acontecer. Vai sim, hoje nós já estamos aí no dia 24 de outubro, não é? Então nós temos aí com certeza prova, última bateria de prova, prova de recuperação, prova final, né? Com certeza, esse aqui é um modelo que vai nos visitar também. Alright? Vamos lá. Ele quer agora que você marque uma versão para amanhã voltarei aqui de novo. Ele quer isso, ó. Amanhã voltarei aqui de novo. Será? Como é que seria? Nós teríamos aqui como marcar. Vamos começar pelo amanhã. Como é que é amanhã em inglês? Não é? O pessoal de São Félix já se manifestando. Amanhã, né, juntamente com o Gabriel, amanhã é tomorrow, professor. Amanhã é tomorrow. Né? Nós temos aí os nossos polos sempre bem atentos. Olha só, amanhã é tomorrow. Então, professor, eu só tenho tomorrow aqui e aqui, ó. Tá? Today é hoje, não dá, né? May I'll be back again here. Tá? May I, eu posso, né? Eu voltarei aqui. Ficou assim tudo meio que estranho. Usou dois auxiliares, na verdade? Muito bem. Então, I'll be back here again. Muito bem. Professor, marcamos aí a letra correta do simbora praticar. Realmente é letra B de bolacha. Tomorrow I'll be back here again, tá? E aí eu deixei para vocês o comentário, tudo bem? Para que vocês possam, a posteriori, verificar aí o erro, o que aconteceu em cada uma dessas diretrizes aqui, tá? Olha o que eu estava chamando aqui de estranho. Perceberam? Isso não pode acontecer, tá? Olha o que eu estava dizendo para vocês do outro modelo de questão. Ele disse, amanhã voltarei, e aí ele colocou o would para voltaria. Beleza, meu povo? Parabéns aí aos participantes. Sempre muito bom ter a companhia agradabilíssima dos senhores. E é assim que você vai fazer lá na prova. Uma prova, ela vem um texto, ela vem uma orientação, não vem uma questão solta. Tá bom? Vamos tentar novamente. Vamos lá. Falou de presente simples, o que é que eu tenho que lembrar no presente simples? Bom, basicamente, gente, o presente simples é aquele tempo verbal que vai me falar da situação do cotidiano, do agora. Do nosso dia a dia. Ele serve para falar dessas ações habituais que ocorrem no presente. Ele serve para falar de fatos gerais, de ações repetidas ou situações, emoções, desejos permanentes. Também é usado para expressar a verdade universal, sentimentos, opiniões, preferências. E aonde estaria aí, digamos, um possível problema? Nós teríamos aqui que analisar bem que na sua forma da terceira pessoa do singular, né, ele tem uma flexão. Outro detalhe é que a partir da negativa e da interrogativa, eu vou fazer uso de auxiliares.
Esse auxiliar, ele só é diferente na terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular, eu vou aplicar um does, e esse já é um auxiliar com flexão. Se ele já é um auxiliar com flexão, o auxiliar vai forçar com que a flexão existente na sua forma afirmativa, ela suma, tá? Até mesmo porque, se eu colocar isso numa prova, você vai ser convidado a lembrar da estrutura, tá? E essa estrutura, ela é utilizada para causar que tipo de ideia? Ora, falar de sentimento, falar de uma ação cotidiana, tá? Falar de situações do presente, de factoides. Outro detalhe é você lembrar sobre a estruturação. A estrutura, a partir da negativa e da interrogativa, ela faz a exigência do uso de auxiliares. Nós temos dois, o do e o does. O does já é um auxiliar, né, flexionado para a terceira pessoa do singular. Eis o motivo pelo qual você tem a perda dessa flexão quando você sai, né, da afirmativa e vai para a negativa ou também para a interrogativa. Alright? Vamos lá de warm-up? Bom, um dos modelos de questões envolvendo uma tirinha é ele te perguntar especificamente pela estrutura ou pelo teor, né? O teor da conversa, tá? Vamos verificar a questão. Ele diz o seguinte: os tempos verbais são as variações do verbo que indicam em qual momento o fato expresso por ele está ocorrendo. Na tirinha, as orações interrogativas e afirmativas no segundo quadrinho correspondem ao condicional simples, passado simples, near future, simple present ou past continuous. Ele falou no segundo quadrinho. No segundo quadrinho, eu me deparo com quem? Vamos lá? Why don't you get one? Por que você não faz uma? Também, two, né? It comes, sai com água e sabão. E aí é por isso que o personagem aqui ficou muito chateado. Porque ele diz, who? Me? And be tattooed the rest of my life? Né? Ele está dizendo, eu? E ficar com essa tatu para o resto da minha vida? Essa tatuagem, né? Pessoal lá de São Gonçalo, eles responderam o seguinte, professor, nós vamos marcar a letra de presente simples, letra D, porque a estrutura corresponde à estrutura do presente, perfeitamente. Não é? Quando ele empregou o don't, quando ele pegou o comes, que é o verbo com a flexão, né? E o nosso ilustríssimo Gabriel também colocando lá, resposta na letra D, presente simples, ela está correta. Só lembrando aqui a vocês que se falar de futuro condicional, os senhores vão lembrar de would, passado, o verbo obviamente vai estar no passado, mas para as formas negativas e interrogativas, você vai fazer uso de um auxiliar chamado de did. O near future, você faz uso direto do auxiliar am, is ou or, mais o going to, mais o verbo base. Tá? O past continuous, você também vai fazer uso de um auxiliar. Esse auxiliar, ele vai ser o verbo to be no presente, am, is ou o próprio or. Depois você acrescenta, o verbo, chamado de main verb. Depois você vai acrescentar o ing. Tudo bem? Aqui nós temos rapidão, uma mini revisão de tempos verbais. E é muito bom você ter o domínio desses tempos verbais,
porque quando se vai trabalhar textos, eles procuram verificar também se você tem a atenção para a timeline de acontecimento daquela ação. Se é presente, se é passado, se é futuro, e que tipo de presente, de passado e de futuro ele é. Porque nós já estudamos aqui que ele vai se fragmentando. Vamos lá, outro warm-up, que é para nós treinarmos a mesma situação, onde dois amiguinhos estão conversando. Ele percebe aqui, né, que nós temos uma tatuagem no Jim 5. Ele diz que legal, Jim 5. Essa tatu, né, é muito legal. Muito legal, tá? Essa tatu. Aí o Jim 5 fala, por que você não faz uma também? Ela sai com água e sabão. Tá? Ele, dadas as suas características de não ser muito ali dado com limpeza, ficou bravio aqui, ó. Então ele diz, quem? Eu? E ficar tatuado para o resto da minha vida? Por quê, hein? Porque ele não é dado com limpeza. Olha aí, tá? Então a situação aqui, ela vai dizer que Cascão, ao receber a sugestão de Cebolinha, demonstra chateação. Você iria verificar que a chateação está presente aonde? Olha, no terceiro quadrinho. Você vai observar que pela expressão facial dele, ele saiu, ó, da água para o vinho, né? Da água para o vinho. Então, sabe que o personagem não é muito dado à limpeza, né? Só teve aí um momento que, para dar bom exemplo para as crianças, o Cascão apareceu lavando as mãos. Exatamente no momento de maior incidência dos casos de Covid. Estavam na fase, não é, de conscientização da epidemia e nós tínhamos aí a presença firme e forte do lockdown e de toda a parte de higiene possível, né? Tá? Então nós temos como resposta correta essa que vocês estão colocando, a Regis Laura, lá de São Gonçalo, né? O Gabriel e os demais alunos aí, de fato, letra E. Para Cascão, a tatu seria definitiva, tendo em vista os seus hábitos de higiene. Esse rapazinho aqui, ele não gosta muito, não é, de ter a limpeza como o seu aliado. Bom, nessa frase, o que eu consigo visualizar? I always walk with my dog. Né? A pessoa está relatando um caso. Que caso é esse? Né? Que caso é esse? Professor, eu sei que dog é o cachorro. É o Lulu aqui, ó. O Lulu. Né? Eu sei que ela está praticando algo. Olha, ela está praticando algo. Né? Ela está dando aqui uma volta com o cachorrinho dela. Uau, uau. E eles estão em movimento. Esse acontecimento, ele é um acontecimento raro. Quando é que ele acontece? Ele acontece com uma frequência muito grande, pois ela usou aqui o advérbio chamado de always. E esse advérbio chamado de always, ele significa sempre, né? Ó, sempre. Tá? Então, I always, eu sempre, walk, caminho, eu sempre caminho, walk, with, né? Com o meu, my dog, cachorro. Eu sempre caminho com o meu cachorro. Na oração I always walk, o verbo está no. Muito bem. Aqui, o cidadão não disse para você quem era verbo. Ele tem, ele é um convite que ele nos faz a reconhecer
a estrutura. Eu sei que esse aqui é o meu sujeito, esse aqui ele é um advérbio de frequência e esse aqui é o verbo. O verbo. Então, esse verbo, ele está, não é? O pessoal de São Félix colocou ali letra A, né? O pessoal de São Gonçalo, o Gabriel, tá? Ele está literalmente no presente simples. Professor, e por que ele não teve auxiliar? Porque o auxiliar do ou o auxiliar das somente será possível a sua utilização lá na forma negativa ou na forma interrogativa. E professor, eu acho que o senhor está equivocado, porque eu já vi esse auxiliar na afirmativa. E você está correto. Chamada de partícula de realce. E ele passa a ter uma tradução tipo como se você dissesse assim, de verdade, realmente, tá? Mas isso aí, em outro momento, eu trago à baila para a discussão. Link words, o nome já sugere, são palavras que têm essa missão de estabelecer uma ligação. Essa ligação, ocasionada por essas palavras, né, que ligam, essas palavras transicionais, de transição, esses operadores de coesão, esses conectores, elas têm esse reestabelecimento dessa funcionalidade de ligar, ocasionando uma ideia. Então, ele traz mais entendimento. Na língua portuguesa, são chamados de conjunção. Quero, porém, dizer a vocês que link words, além das conjunções, eles podem ser também preposições, gente. Eles podem ser também advérbios e etc. Ou seja, todo e qualquer vocábulo que tenha essa missão de trazer mais informação, conectando, ligando frases, sentenças, orações, eles estão dentro dessa família das link words. Bem verdade é que no nosso querido English, as link words muito são lembradas por nós através do nome de conjunção. Certinho? Então, vamos dar aí uma praticada na primeira dela. Ele diz o seguinte, no trecho do quarto parágrafo, gente, aí eu tirei esse texto porque ele era muito grande, mesmo assim dá para entender perfeitamente, although, tá? Ele quer te perguntar, tá? Esse termo sublinhado, ele pode ser substituído sem alteração de sentido. Sem alteração de sentido. Por quem? Aqui é uma questão vocabular. É uma questão de nível 5. Eu costumo brincar assim para falar da habilidade 5. É uma questão onde ela vai trazer um vocábulo ou uma expressão inserida dentro de uma determinada tematização e consoante a este tema ele vai te perguntar tranquilamente, não é? Qual seria a tradução dela. A tradução. Tá? Aqui ele quer o sinônimo. Algumas universidades, até os dias de hoje, o utilizam e muito. Então, professor, essa palavra, ela está me trazendo aí, não é, uma ideia. Olha, o apesar, né? O a não ser que. Perfeitamente, Gabriel. Então, nós estamos falando tranquilamente da nossa letra D. E elas são bem parecidas. Seria aí, no olhômetro, você iria colocar, né, apesar de, muito bem, você teria essa tradução com toda a convicção, letra D de dado. E professor, e as outras? Muito bem, colocando aqui para vocês, né? O because, também chamada de cause, tá? Você também poderá ver because of, né? Por causa de, o porquê. Otherwise também aparece com uma certa frequência, de outra forma, né? Otherwise, unless,
a não ser que, e therefore, que é o nosso querido portanto. Tá? Vai anotando, essas famílias, elas são muito, mas muito fáceis de aparecer em textos. Bom, no último parágrafo do texto, na frase, aí ele colocou, eu também tirei o texto, porque era grande demais, tá? E aí ele diz que o termo destacado, ele indica que essa conjunção, ela é o quê? Conclusiva, adversativa, explicativa ou aditiva. Só para você ter uma noção. Né? O texto, ele é de consulta para caso você não lembrasse da tradução, você sair pelo sentido. Tá? Nas próximas aulas, eu vou mostrar trazendo o fragmento dos textos. Né? E o Gabriel está ali participativo. Vini, lá de São Félix do Piauí, colocando a sua letra. Pessoal de São Gonçalo também. Né? E todos foram uníssonos, né? Em querer colocar aí a letra A como resposta, mas também tivemos aí o Vini, né, e Cauane colocando também, Gabriel, a letra B de bola, uma adversidade, né? Que muito embora ela não ganhasse uma medalha, ainda assim ela teria feito o quê? História. Então ela dá uma ideia de uma adversidade. É justamente para quando o texto vem, ele vem para, num caso desse, eu fiquei em dúvida se era adversativa ou conclusiva, vamos supor, né? Aí eu recorro ao texto para sair pelo sentido, certinho? Por isso que normalmente essas questões, elas aparecem com um texto interligado. Text and reading é a parte boa, né? Você tem aí gêneros textuais. O gênero textual a ser relembrado hoje é o jornalístico. Você pode ter certeza que qualquer prova que se preze de língua estrangeira, ela traz para você um texto jornalístico, um texto informativo, né? Ela traz para você uma notícia, uma reportagem, tá? Uma canção. Mas o texto jornalístico, eles são importantíssimos. Do texto jornalístico também consigo extrair, por um exemplo, as manchetes também são muito utilizadas. Né? Então, os textos jornalísticos são textos veiculados pelos jornais, revistas e etc. Nos dias de hoje, nós com certeza temos acesso e muito a textos jornalísticos. Muito provavelmente, você já até viu algum texto jornalístico hoje. Tá? Eles são caracterizados, né, como efemeridade, porque ele vai te chamar a atenção para um acontecido de agora, né? Visto que favorecem o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo. A linguagem do texto jornalístico, ela pode ser em prosa e deve ser clara, simples, imparcial, objetiva, de modo a expor para o emissor a informação mais relevante sobre o tema. O jornalista possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico a responder às perguntas: o que, acontecimento, evento, quem, qual ou quais, personagens, quando, o horário, onde, o local, como, o modo e porquê, a causa do evento. Qualquer uma dessas indagações, quando se trabalha diretamente com um texto com essas características, é pauta para uma pergunta das nossas provas. O jornal, gente, ele é um celeiro de gêneros textuais. Né? Essas matérias, elas são chamadas assim por nós, né, leigos, elas vão ser divididas em seções, compostas por mais variados gêneros. Nós temos o editorial, que é um gênero, notícia,
reportagem, entrevista, textos publicitários, os classificados, artigos, crônicas, resenhas, charges, cartas do leitor, sinopse, né? Sinopse, perfil profissional, tá? Você se depara com tantos outros, ó, música, né? Que é a canção, poema, tá? Citações. Então, por isso que eu gosto de dizer que o jornal ele é um celeiro que abriga, né, toda essa variedade de gêneros textuais. Tá? Então, toda essa variedade de gênero ela é subdividida em seções e que podem apresentar, inclusive, mais de um gênero. Tá? Vamos aqui ver o que é que aconteceu nesse exato momento. Esse aí seria parecido com o quê? Ele traz qual o conteúdo, tá? Então, olhando aqui o texto, estou percebendo. Vamos lá. Será que ele traz algum fato, alguma imagem que eu conheça? Será que tem nome próprio, cognata, tá? Ponto. Será que eu consigo, pelo sombreamento do texto, verificar se eu estou com uma música, um poema? O que é esse texto? Eu tenho que também ter essa noção. Passado isso, tá, você vai aonde? Verificando o texto. Tá? Eu vou lá na perguntinha. Porque na pergunta eu vou refinar o nosso critério de observação. Compreendendo a importância das previsões acerca do que o texto irá abordar, que é o make prediction, tá? Após identificar o tema, pode-se inferir que o texto terá como objetivo, olha aí, objetivo principal abordar sobre o quê? A produção e o contexto em que se insere o romance Harry Potter, a vida da autora do romance Harry Potter, a produção dos filmes baseados no romance de Harry Potter, o sucesso e os fãs dos filmes de Harry Potter, e possibilidades para a criação de fanfics sobre Harry Potter. Tá? O Rodrigo, lá de São Félix, está se manifestando. Ele já colocou ali a letra dele. Então, observe que eu tenho uma cronologia. Tá? Nós temos aqui outra participação. Nós temos o Rodrigo. E tivemos ali mais um aluno colocando letras diferentes. Né? Ele fala aí que a série de Harry Potter, né, Seven Fantasy, né, foi escrita por quem? J.K. Rowling. Ela fala, inclusive, que essas crônicas, né, The Lives of a Young Wizard, né, fala sobre a vida de um jovem feiticeiro, o Harry Potter, e os seus amigos. Tem a Hermione, tem o Ron, né, de todos com quem os estudantes lá mantêm um relacionamento de amizade lá na escola de Hogwarts. Né? Aí ele vai tecendo. Aí ele fala o seguinte, que a história principal ela está justamente na força de Harry contra Lord Voldemort. Tá? Um feiticeiro das trevas, da escuridão, dark, né? Que pretende, olha aqui uma falciane, ó, que pretende, né, ó, que pretende, tá? Tornar-se o quê? Imortal. Tudo bem? Ah, professor, até agora tem como nós termos uma ideia. Vamos para o segundo momento? Essa série, ela foi originalmente publicada, né? E aí lá no Reino Unido, o professor aqui já não vai falando muito, né? Nos seus gêneros, incluindo fantasia, drama, tá? Olha aqui. Então, os meninos que marcaram ali a letra A de amor, acertaram.
E quem marcou ali foi o Rodrigo, lá de São Félix, juntamente com o grande Gabriel. Certinho, senhores. A produção dos filmes baseados no romance de Harry Potter. Não, a produção e o contexto em que se insere este romance Harry Potter. Observe lá que ele vai dizer quem são os personagens, né? Qual é o grau de proximidade entre eles, certinho? E assim sucessivamente. Vamos tentar novamente? O mesmo. O que é que ele vai agora querer? Sobre o trecho, aí ele traz o trecho. Né? Podemos destacar que os filmes de Harry Potter foram um sucesso mundial. Né? Harry Potter é uma série de livros escritos por J.K. Rowling. As leituras de Harry são bastante simples e atraem públicos de diversas idades. O passado da autora J.K. Rowling serve de inspiração para os livros. E Harry Potter é uma série de 7 fantasias que as pessoas costumam usar em festas, né, da fantasia. E aí? Nós já tivemos ali os nossos participantes. O primeiro deles ali foi o Gabriel, né? E ali os jovens lá de São Félix, né? Tá colocando ali também a letra. Muito bem. Eles estão dizendo lá a letrinha deles, letra B de bolacha. Harry Potter é uma série de livros e essa série ela foi escrita por essa autora britânica. Tá aí. Letra B de bolacha. A mesma leitura do texto. Quanto à organização do texto, percebe-se que este tem como principal objetivo, no primeiro parágrafo, abordar sobre a família de Harry Potter, explicar as origens do mundo fantástico de Harry Potter, dar um panorama geral do contexto fantástico de Harry Potter, desvendar os mistérios que a série apresenta em sua trama, falar sobre o elenco dos filmes de Harry Potter. Na primeira partezinha do texto, e eu vou pedir aí ao meu diretor que deixe 2 minutinhos na tela, por gentileza. Ok, bacana. Olha só, ele começa a falar sobre a série, né? Ele fala quem escreveu, ele fala sobre as crônicas, aonde se passa, com quem se passa, o que é, dos amigos, tá? Quem são os amigos, os principais, né?
a relação enquanto estudantes dessa escola. Então ele faz realmente um levantamento, né, nesse primeiro momento, e ele nos dá de fato uma visão panorâmica, né, do contexto fantástico desta obra. Muito bem aí aos ilustres participantes de São Gonçalo, de São Félix, o Gabriel, sempre muito bom trabalhar com vocês. Vamos aí para a nossa última questãozinha, né, de hoje. Nós temos aqui um texto multimodal, nós conseguimos visualizar, pareceu mesmo, Gabriel, só mudou a habilidade, né? Aí eu estou percebendo que o cidadão ele está com a motosserra, né? A moça já cortou uma e aí a pessoa está aqui, né, em polvorosa, gritando desesperadamente. Ela fala que don't cut the trees, né? Não corte as árvores. Elas mantêm a temperatura baixa. Elas mantêm a temperatura baixa. Aí a pessoa disse, what? O quê? What? O quê? Sorry, perdão. Sorry, né? Perdão. Desculpa. I can't hear you. Eu não consigo te ouvir. I can't hear you, né? Eu não consigo te ouvir. O que ele vai pedir aí? Sobre o gênero textual cartoon, julgue as assertivas se verdadeiras ou falsas. Esse gênero textual é constituído tanto por elementos verbais quanto imagéticos. Terminei de dizer porque são multimodais semióticos, né? De maneira geral, os cartoons abordam nem sempre temas atuais, né? Olha aí, cuidado. Os personagens dos cartoons não são conhecidos publicamente, mesmo assim esse gênero é extremamente popular. Não confundir com charge, né? Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe situações por meio do grafismo e de humor. Então, para você que ficou aí, a nos colocar, né, como verdadeiro, certinho? E é isso, senhores. Na aula da segunda-feira da semana que vem, trago aí para vocês mais desafios para nós termos aí essa belezura de participação de todos os alunos da terceira série. Meu muito thank you and see you around. Bye.